Graça e paz a vós todos, hoje 1º de novembro de 2024, espero encontrá-los todos bem, felizes. Queridos, se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, não custa nada, é gratuito, não se paga nada, se inscreva. Todas as vezes que você visualizar, não se esqueça também de dar o like, para que o YouTube recomende os meus vídeos a outras pessoas. Eu hoje quero tratar de um tema, acho eu, muito importante, que é a Igreja Judaica Cristã está aí em imperfeição. Não é cristianismo, porque imita Jesus de Nazaré. Aos Gálatas, capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos da Galácia, ele diz: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Os justos, eles andam e vivem por fé, não por vista. Nós não vivemos mais antes da cruz, e sim depois da cruz. Por que eu digo isto, que não vivemos mais antes da cruz? Porque o que nós vemos sendo praticado dentro desses templos religiosos que eles chamam de igrejas, e nós na verdade chamamos de sinagogas, são tudo antes da cruz. A Igreja Judaica Cristã, ela está aí em imperfeição, ensinando um cristianismo messiânico, nazareno, judaico-cristão. Então isso não é cristianismo. Não se podem serem chamados de cristãos. Jesus de Nazaré era judeu, nascido de mulher, e veio com a finalidade de cumprir a lei e de buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Todos aqueles que estavam debaixo da lei, que não conseguiram cumprir a lei, foi preciso que o próprio Deus se manifestasse em carne, nascesse através do ventre de Maria para cumprir a lei e salvar o seu povo. Porque então os religiosos ficam na prática da lei? Se ninguém nos dias do Cristo Nazaré conseguia cumpri-la, e a lei então foi tirada, e eles continuam aí em imperfeição, querendo cumprir os rudimentos da lei de Moisés, porque não existem hoje, dentro desses templos chamados de igrejas, sem que haja ritos, sem que haja liturgias e os cerimoniais. Queridos, o pacto tão imperfeito que somente Deus foi possível de cumprir, mas hoje eles ainda querem seguir em imperfeição. Estão vivendo em imperfeição. Aqueles que ainda querem
viver na prática de todas essas coisas como se estivessem agradando a Deus ou cumprindo uma determinação de Deus para que ainda depois da cruz se fizessem todas essas coisas como fazem os filhos de Deus que lá estão. Esse cristianismo que eles ensinam dentro desses lugares é messiânico, nazareno, é judaico-cristão. Então isso não é cristianismo. Vão continuar fazendo estas coisas, imitando quem? Jesus de Nazaré. E não seguindo o Cristo ressuscitado. Aquele que trouxe toda a revelação do Evangelho da graça de Deus. Este Evangelho que hoje nós vivemos, que mostra que as conquistas foram espirituais e que nós somos espirituais, não somos carnais. A graça, ela nos leva a ser cristão, crer tão somente no que Ele fez, sem praticar o que Ele fez. Como eles fazem, dizem, temos que jejuar porque Ele jejuou, temos que frequentar o templo porque Ele ia ao templo, temos que ir aos montes porque Ele frequentava os montes. Enfim, tudo quanto Cristo Nazareno fez, eles fazem dentro dessas sinagogas. Então nós que temos o entendimento, que fomos alcançados pelo Evangelho da graça de Deus, tão somente cremos no que Ele fez. Você crendo, entendendo que Ele foi o que? Perfeito por nós. Então, em nós que temos essa visão, esse entendimento, não somos imperfeitos, porque pela fé nos vemos perfeitos nele, já nascemos nova criatura, não havendo necessidade de todas essas práticas que eles continuam fazendo até os dias de hoje, e segundo o entendimento deles farão até a vinda de Jesus, porque eles creem nessa volta de Jesus. Em Romanos capítulo 4, versículo 6, diz que a justiça é sem obras. A justiça é sem obras, sem necessidade de imitá-lo. Então eles que vivem dentro desses lugares, fazendo todas essas coisas, buscam o quê? Autojustiça. Eu li aqui em Gálatas capítulo 2, versículo 16, que não somos justificados pelas obras da lei. A justificação é pela fé nele, e não justificar-se pela obra da carne. Quem faz isso são carnais, são meninos, ainda não cresceram. Quando nós, hoje, com o entendimento que temos, deixamos de ser menino, nos tornamos adulto, e o nosso alimento hoje é sólido, é a sã doutrina, é a palavra da verdade que liberta de todos os preceitos dos homens e dos rudimentos da lei de Moisés. Não se serve a Deus pela lei de mandamento, como eles dizem que tem que seguir os mandamentos. Pelo que eles ensinam, listando dentro desses lugares o que se deve fazer e o que se não deve fazer. Assim era a lei. 365 positiva, dizendo que os judeus deveriam fazer, e 248 negativas, dizendo que eles não deveriam fazer. Existem ou não existem dentro desses lugares o que se tem que fazer e o que se não tem que fazer? Hoje mesmo eu ouvi de uma religiosa frequentadora de um templo dizendo que ela tem
que viver em obediência a Deus. Mas essa obediência que eles dizem que se tem que viver é ir ao templo. É ter um suposto líder espiritual com uma suposta autoridade espiritual sobre as suas vidas. Eles precisam de templo, eles precisam de um pastor. Precisam frequentar estes lugares que chamam de casa de Deus. Ela disse que vai buscar o Senhor no templo, que não quer perder a sua salvação. Esse é o medo dos religiosos, de perderem a sua salvação. O que é salvação para o sistema doutrinal religioso? É aceitar Jesus como Salvador. Se a pessoa assim o fizer, está salvo. Batizar em águas, se assim o fizer, está salvo. Comer pão e tomar suco de uva, se assim o fizer, está salvo. Isto posto, agora tem o nome arrolado no rol de membro dessas instituições evangélicas, sejam elas pentecostais, neopentecostais ou tradicionais. Agora estão salvos, eles acreditam piamente que salvação é isso. E agora então, eles vivem na prática das obras, cumprindo o que se tem e o que se não tem que fazer. Isto posto, isto fazendo, são salvos. Agora, todos os outros que se seguir qualquer outra religião, ou que não frequentam um templo como nós, que somos chamados de desviados e desigrejados, não somos salvos. Porque a salvação para eles é desse jeito, é desta forma. Quando a salvação não é assim, a salvação na Bíblia é na mente. Quando Cristo Nazareno envia os apóstolos ao mundo de Israel, estava dizendo para que eles fossem e pregassem o evangelho da circuncisão. Não era para perguntar lá aos judeus se eles queriam aceitar Jesus como Salvador e batizar em água. Sim, era o da circuncisão, para que eles fossem salvos na mente. Uma vez salvo na mente, crendo naquele evangelho, eles eram salvos da grande tribulação que estava por vir. E os que não criam seriam condenados à grande tribulação. Por que não precisamos desses procedimentos? Dessa, aspas, forma de salvação ensinada pelo sistema religioso? Porque nós não somos carne. Não somos carnais. Nós somos espirituais. Um espírito revestido de carne e sangue. O espírito nunca esteve em estado de salvação e nem de condenação. De onde veio esse espírito? Eclesiastes 12:7, ele veio de Deus. Ele estava com Deus. E o dia em que cada um de nós viemos a este mundo, então esse espírito se revestiu de carne e sangue. E o dia que deixarmos este mundo, a carne e o sangue, segundo Jó capítulo 7, versículo 9, voltam ao inferno, à sepultura, a parte mais baixa da terra, o lugar dos mortos, e de lá desaparece e nunca mais subirá. E o espírito, ele volta para o lugar de onde ele veio, ele volta então para Deus, arrebatado num corpo glorioso, semelhante ao dele. Isto sim é o arrebatamento. Eles pensam que fazendo todas estas coisas estão salvos, estão vivendo em espírito. Pelo contrário, estão na carne, porque vivem na carne, pensando eles que estão agradando a Deus, quando na verdade não estão. Eu digo sem medo de errar, vivem agradando ao homem, ao pastor, aspa, ao seu líder espiritual, aspa, a esses homens que se dizem anjos de igreja, profetas, que se dizem
ungidos de Deus, enganando os filhos de Deus que lá estão, atando fardo, jugo sobre as vidas de cada um deles, ao invés de mostrar para eles que Deus é único, soberano, a primazia é dele, ele que é o Senhor de tudo e de todos, e que não há outro a não ser tão somente ele, e que todos nós somos iguais, que ninguém é mais do que quem quer que seja, são eles simples mortais. Essa lei, essas obras praticadas por eles, dá fruto, sabe para quê? Para a morte. Romanos, capítulo 7, versículo 5, diz assim: quando estávamos na carne, as paixões dos pecados realçadas pela lei operavam em nossos membros a fim de darem fruto para a morte. Foi por isso que Cristo veio, foi por isso que ele se manifestou em carne, para livrar, para libertar o seu povo, que eram os judeus, desse império da morte, dessa maldição e da condenação da lei. E porque querem, depois da cruz, ainda viverem na prática de todas essas coisas, se auto-justificando por meio da carne, por meio das obras. Então tudo isto que eles tentam fazer são frutos para a morte. A lei, ela foi produzida para que o pecado abundasse. Olha Romanos capítulo 5, versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas aonde pecado abundou, abundou a graça. Eles não conseguem entender essa graça de Deus. São contra a graça de Deus. A graça de Deus não é praticada da forma como eles praticam, vendo o outro na carne, julgando os outros, apontando o dedo para os outros, condenando os outros. A graça, nós vemos o outro em espírito, portanto todos nós somos irmãos, não discriminamos, não desfazemos, não fazemos acepção de quem quer que seja, não nos colocamos mais do que quem quer que seja, procuramos exaltar Deus, que é Espírito, e adorá-lo em Espírito e em verdade. Isso é graça, graça neles, graça neles, graça neles. Mas nós também sabemos que só conseguirão enxergar o dia, não que os teólogos, que os professores, que os pregadores que lá estão, abrirem as suas mentes. Só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. E quando o Filho de Deus recebe esse entendimento, ele passa a ser guiado tão somente e dirigido pelo Espírito Santo. Com essas proibições que lá eles fazem, acabam eles dando mais amplitude à vontade da carne. É isso que acontece. É por isso que eles vivem na prática das obras da carne. A vontade aumenta, amplia. Quanto mais fardos, quanto mais jugo colocam sobre os ombros dos filhos de Deus, quanto mais se proíbem com abstinência, mais eles cometem, aspas, pecado, segundo eles. Esse comportamento deles gera uma hipocrisia, fazendo cada vez mais a vontade da carne, combatendo carne com carne. Eles combatem carne com carne, quando na verdade ela é combatida com entendimento, vivendo em espírito, que é a salvação da mente, a mente do Cristo ressuscitado. Colossenses, Paulo escrevendo, hoje eu vou me estender um pouco mais. Capítulo 1, versículos 9 e 10. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos
Não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. É isso que a graça faz. Cada dia nós crescemos mais no conhecimento de Deus. Cada dia mais reinamos em vida. Descansamos tão somente no Senhor. Não é obra. Portanto, quem está em Jesus de Nazaré está em perfeição. Se você está ainda dentro desses lugares, seguindo homens, frequentando os templos, achando que é um mandamento de Deus, quando na verdade não é, porque Deus lá não habita. Atos capítulo 7, versículo 48. O Altíssimo não habita nesses lugares. O templo da habitação de Deus é você. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Então, se vocês andam dentro desses lugares, está em imperfeição, jejuando, cumprindo os rudimentos, vivendo na carne e não no espírito. Por isso que nós, que temos o entendimento, que andamos e vivemos em espírito, no espírito, não andamos em libertinagem, e sim em liberdade. Nós sabemos sim o que é liberdade no espírito, mas os religiosos não sabem o que é liberdade nele. Por isso eles não reinam em graça, não triunfam, não crescem no conhecimento de Deus, não entendem qual é a perfeita, boa e agradável obra de Deus, qual é a sua vontade para o louvor da glória do próprio Deus, porque tudo é para a glória de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 11, versículo 6, ele diz, não é para a obra da lei. Paulo diz isso, é por graça. É por graça, é por graça, é por graça. Quem imita Jesus de Nazaré não é cristão. Jesus de Nazaré era judeu. Então quem o imita-o não é cristão. É pela graça, não é por lei. É pela graça, não é por obras. É pela graça, não por preceitos. É pela graça, não por rudimentos ainda da lei de Moisés. É por graça, é por graça, é por graça. Então, eu quero terminar aqui dizendo que o que eles fazem ali é a prática de um judaísmo cristão. E se assim o fazem, estão em imperfeição. Isso nunca foi cristianismo, porque ainda continuam imitando o Cristo Nazareno, quando deveriam tão somente crer, andar por fé, tomar posse, reinar em vida e ser guiado tão somente e dirigido por Ele. Forte abraço, um beijo no seu coração. Não se esqueça de se inscrever, de dar o like, por favor. Vamos divulgar esta palavra da verdade, esta sã doutrina, esta essência. Vamos fazer isso, não custa nada, nos ajude, nos ajude. Muito obrigado por tudo. Eu deixo um beijo no coração de cada um de vocês, um forte abraço. Eu gostaria de conhecer cada um de vocês pessoalmente. Não os conheço. Não sei se um dia irei conhecer alguns de vocês. Que eu me lembre agora, conheço muito pouco, talvez umas meia dúzia. Muitos são de outros estados, fora do Rio de Janeiro, até na Noruega eu tenho, nos Estados Unidos, no Japão. Mas quem sabe um dia, ainda nesta vida, poderei dar um abraço apertado em cada um de vocês. Eu amo vocês. E os irmãos da sinagoga também, nós o amamos. Alguns deles que eu ainda tenho contato, quando os vejo assim, permitindo, eu os abraço. Mesmo eles
seguindo em perfeição, imitando Cristo de Nazaré. Eles são nossos irmãos. Eu termino dizendo: nós da graça de Deus amamos vocês.